Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, quem achou diga glória a Deus. Diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçando os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do qual eu recebi do Senhor, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. E você disse, glória a Deus. Parece que alguns irmãos não entendeu essa parte do reino dos céus. E alguns estão começando a entender agora. A guerra, a batalha espiritual, ela sempre existiu. A partir do momento que Lúcifer se rebeliou e conseguiu ludibriar um terço dos anjos do céu e fazer-se como que ele se tornasse demônios, a guerra iniciou. O âmbito espiritual foi revelado, que a intenção de Lúcifer e os seus adeptos é literalmente destruir o povo de Deus. Ele não luta contra Deus porque ele sabe que não tem capacidade de o vencê-lo. Como nós somos as meninas dos olhos de Deus, que o coração de Deus está inclinado para nós, ele verdadeiramente vai tentar lutar ou destruir a nossa vida. Bem verdade que alguns irmãos estão entendendo que a batalha entre a luz e as trevas, entre o povo de Deus e os demônios, parece que a ficha deles estão caindo agora. Estamos em uma época política e é perceptível nas redes sociais que alguns irmãos estão dizendo: a guerra está travada, a peleja começou. E a guerra não se iniciou por causa de Lula e nem por causa de Bolsonaro. A guerra antes de Lula e antes de Bolsonaro já existia. Só que alguns irmãos estão entendendo que a guerra começou agora, e a guerra não começou agora.
A guerra já tinha existido, já existia. Só que para alguns irmãos, existem duas hipóteses. Ou a visão deles foi aberta, e eles começaram a identificar que existe uma guerra, uma batalha espiritual. Ou existe a interpretação que aumentou-se a intensidade da guerra. E possa ser que isso tenha ocorrido. A guerra tem sido agravada, tem aumentado-se o nível. Entretanto, ela sempre já existiu. Paulo, nesse momento aqui, quando ele escreve a sua epístola para a igreja de Éfeso, ele está preso. É a sua primeira prisão pelos romanos. É diferente totalmente da segunda, pois na segunda ele está dentro de um calabouço. Ele já sabe que vai morrer. E ele escreve a sua última epístola em vida, que é a sua segunda carta a Timóteo. Diferente-se da primeira, que ele está em uma casa, cercado pela guarda pretoriana, que era filho de senadores, que queria alcançar o Império Romano. Era uma guarda elitizada, homens bem preparados para a guerra e para segurar, proteger a vida de Paulo, para que obviamente ele não fugisse. Dentro dessa perspectiva, nesse ambiente tem claridade. Ele poderia receber visitas, ele orava pelas pessoas e também o aconselhava. Nesse momento aqui, Paulo está preso, mas ele consegue frutificar para o reino de Deus. Ele está encarcerado, mas a sua mente está livre, seu espírito está liberto. Entretanto, ele produz e frutifica para o reino dos céus. Nesse momento aqui, ele escreve 4 epístolas, que é denominado as 4 epístolas da prisão, a saber, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. São as 4 cartas que Paulo escreve quando ele está preso em Roma. Entretanto, eu disse para os irmãos que existia guardas, soldados ao derredor de Paulo. E Paulo fica sabendo que em Efésio, a igreja que ele fundou, estava travando-se uma batalha. E os crentes de lá estavam despreparados, não estava revestido das armaduras de Deus, estava lutando com os inimigos errados e estava literalmente buscando força onde não tinha capacidade de dar força para eles. Então Paulo traz todo o esclarecimento da batalha espiritual, para que eles não lutassem com o inimigo errado, para que não fosse na fonte errada, e para que eles não ficassem dispersos, para que eles entendessem verdadeiramente que existe uma guerra espiritual, uma batalha que está travada, e o povo de Deus não pode ficar disperso. A primeira coisa que Paulo chama a atenção é aonde o crente deve se fortalecer e buscar o poder. Aí Paulo diz: portanto, os amados irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele está dizendo: busque força em Deus para você suportar os dias maus. Busque força em Deus para você não ser vencido pelos principados, pela potestade e pelas sortes malignas. Ele está dizendo: você precisa entender que a nossa guerra não é humana, não é irmão contra irmão, irmão contra outra família. A nossa guerra não é contra a carne. Em outras palavras, Paulo estava dizendo: quando você luta com o inimigo errado, o inimigo certo prevalece contra você.
Quando você luta com o inimigo errado, ele esgota a tua força. E acaba-se quando o inimigo que é para você lutar se revela, se aproxima, você já foi esgotado a sua força e você não tem capacidade para vencer. Aí ele deixa literalmente bem explicado para nós que existe uma hierarquia no âmbito espiritual, que existem principados, potestades e hortes espirituais da maldade. Existe alguém que governa, outros que têm o poder e outros que são adeptos ao principado. Então a gente precisa entender que o reino das trevas é organizado. Existe tanta organização que Paulo faz questão de apresentar para nós a hierarquia do reino das trevas: principados, potestades e hortes malignas. E isso aqui é um anúncio, uma forma de chamar a atenção para a igreja. Se o reino espiritual da maldade é organizado, e porque a igreja de Deus muitas das vezes não é organizada, se eles não lutam contra eles, e muitos de nós lutamos contra nós mesmos. Foi John Wesley que diz que nós somos o único exército que ferimos os nossos próprios soldados, porque é competição, é guerra irmão contra irmão. Quem prega mais, quem canta mais, quem louva mais, quem dizima mais. E com todas essas atitudes inércias, o adversário ganha força, destrói, desvia, mata e acaba. Outra coisa que nos chama a atenção é que as hortes malignas trabalham em união e comunhão. Eles se reúnem para destruir um crente, e muitos de nós não nos reunimos para ajudar um crente que está caído. A gente precisa aprender a trabalhar em organização e trabalhar também em comunhão. Uma coisa que nos chama a atenção: as armaduras de Deus. Eu disse o quê? As armaduras de Deus não são dons espirituais. Dons espirituais é uma coisa e armadura é outra coisa. A maioria das pessoas já nasce com dom. Deus é o dom da palavra, o dom da ciência, o dom de línguas estranhas, o dom da interpretação, o dom da revelação, o dom de maravilhas. Só que esse dom é Deus que dá. Só que as armaduras, olha para cá que isso aqui é muito sério. Deus não dá ao indivíduo, Ele oferece. É diferente dos dons. Os dons Deus te dá sem você pedir, mas as armaduras não. Ele não te dá, Ele te oferece. Então, a partir do momento que o crente começa a entender da guerra, da batalha, da peleja espiritual, ele sabe que é impossível um soldado lutar desarmado. É impossível um soldado vencer uma guerra se não tiver completamente revestida. Aí o texto diz: de toda a armadura de Deus. Significa que eu não posso me revestir pela metade, eu tenho que me revestir por completo. Ele está dizendo: as armaduras já foi oferecido para você, e se você entende que está em uma guerra, em uma batalha espiritual, você literalmente vai correr para Deus, buscar as armaduras de Deus, vai se posicionar e vai dizer: agora vem Satanás, agora vem demônio do inferno, porque eu estou preparado para a guerra, eu estou revestido de poder, eu estou revestido de autoridade nessa batalha. Outra coisa,
revestimento não é vestimento. Revestimento não é vestimento. As armaduras de Deus não são dons. As armaduras de Deus é revestimento. Verso 11 diz: revesti-vos. Significa que é uma proteção, é algo por cima, porque abaixo da armadura vem a vestimenta, e em cima da vestimenta vem a armadura. E quando a Bíblia fala de veste, fala-se de duas coisas, é duas tipologias. Primeiro, salvação, e segundo, santidade. Lembra de quando um filho pródigo volta para casa? A primeira coisa que o pai disse: corre depressa e pega uma nova vestimenta, porque a vestimenta que ele está estragada, está suja, e para entrar no reino do céu não pode ter vestimenta suja, tem que ter vestimenta limpa. Aí Apocalipse disse: e quem é aqueles que estão vindo? Aí o anjo diz: esse é aquele que lavar a sua vestimenta pelo sangue do Cordeiro. Não existe podridão que o sangue de Jesus não venha purificar. É por isso que primeira epístola de João, capítulo 1, verso 9, ele diz: se confessarmos nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificarmos de toda a injustiça. Zacarias capítulo 3, conta-se a história do sumo sacerdote Josué, que não é o Josué contemporâneo de Moisés, é o Josué que é sumo sacerdote, e que a história dele é pós-exílio babilônico. O texto diz que Satanás se opõe do lado direito, só que o lado direito é lado de poder, lado de autoridade. E com isso o inimigo mingou as forças dele, mingou a autoridade, e ele tentava expulsar e o demônio não saía. Aí Deus levanta o profeta Zacarias para dizer o que estava acontecendo na realidade espiritual. Ele está dizendo: você tem legalidade, e a legalidade é que a sua vestimenta está suja, o teu turbante está sujo, e quem tem veste suja não tem poder e autoridade para expulsar demônio. Quem tem vestimenta suja não tem autoridade para guerrear e para vencer batalha. É por isso que nós temos que preocupar como nós andamos, como nós pensamos e o que está guardado em nosso coração, para que verdadeiramente Deus não ache em nós nenhuma sujeira em nossa vestimenta. Aí o sacerdote, ou melhor dizendo, o profeta disse: sacerdote, troca a sua vestimenta, limpa a vestimenta, porque assim a autoridade vai voltar. Ele limpou o turbante, limpou a vestimenta, e a autoridade do Senhor voltou sobre a vida dele. Nós precisamos nos preocupar, assim como as armaduras espirituais, assim como as nossas vestimentas espirituais. Seria muito insensato da minha parte eu falar das armaduras e não falar da vestimenta, porque antes da armadura vem a vestimenta, e eu não posso colocar armadura com roupa suja, com vestimenta suja. Infelizmente tem muitas pessoas assim, mostrando que é guerreiro, mostrando que é guerreira, aparentemente está cheio de Deus, prega por aí, canta por aí, está até revestido das armaduras, mas a veste está suja. Então é melhor eu tirar a armadura para limpar minha vestimenta e depois colocar as armaduras, do que ficar andando por aí com as armaduras, mas com a vestimenta suja, porque os dois são importantes. Assim como o revestimento é importante, porque não tenho como eu guerrear no âmbito espiritual sem armadura, assim também não tem como eu ser salvo
sem a minha vestimenta limpa. Eu preciso parar nessa noite para entender que não pode ter sujeira. E se porventura tem alguma sujeira, tira a armadura, pega a vestimenta, limpa a veste, porque o sangue do Cordeiro limpa a vestimenta. Alguns historiadores épicos dizem para nós que muitos soldados ele permanece com algumas partes das armaduras por muito tempo. Os irmãos sabem que as batalhas demoravam 1 ano, 6 meses, e alguns descansavam. Eles conseguiam até tirar o capacete, colocar do lado, tiravam um pouquinho a bota, mas a única coisa que eles não tiravam era a couraça da justiça, porque guardava o peito, guardava o coração. E é sabido dos irmãos que uma feita, o inimigo atingindo o coração, já foi. Então eles ficavam de 6 meses a 1 ano com a couraça da justiça. E ele só tirava a couraça quando chegava em casa. Ele dizia: a guerra acabou, a guerra cessou. E alguns historiadores contam que quando eles tiravam a couraça, pedaço de pele saía, pedaço de carne saía, e Morotó estava dentro do corpo, porque ele estava revestido por fora, mas ele estava podre. Tem momento que eu tenho que tirar para limpar algumas coisas do meu interior. E esse interior aqui, nenhum homem tem a capacidade de ver. Só que ele sonda e conhece a profundidade do coração. Se as coisas não estão indo bem, tira a armadura, limpa o coração, limpa a vestimenta, porque é melhor tirar a vestimenta por um período para limpar, cuidar da salvação, do que estar mostrando para todo mundo que está bem, que a coisa está fluindo e está tendo podridão no interior. É por isso que nós precisamos entender que debaixo da armadura vem a vestimenta, que assim como a vestimenta é importante, assim também as armaduras. Paulo está cercado e ele está percebendo que os guardas estão armados, estão em posição. Aí Paulo anuncia lá que o crente precisa estar revestido com as armaduras, precisa estar posicionado, porque não adianta eu estar revestido com as armaduras e não estar posicionado. Não adianta eu estar revestido com as armaduras de Deus e não estar preparado para a guerra. Não adianta eu estar revestido das armaduras de Deus e estar disperso. Jeová está dizendo: uma das artimanhas do diabo é fazer com que crente fique disperso. Crente tem que estar na total vigilância. Lembra de Neemias? O diabo, ou melhor dizendo, o adversário, não conseguiu destruir por dentro, não conseguiu destruir por fora. Aí ele diz: agora sei, eu vou distrair ele. Aí ele se apresenta a Sanbalate e Tobias, Gesem, e disse: Neemias, desce daí, vem conversar comigo aqui embaixo. Olha para cá, com o diabo não tem diálogo, não tem que bater boca. Com o diabo é oração para o fogo do céu descer e ele ser queimado. Ele queria distrair Neemias. Olha para cá, uma das artimanhas do diabo é distrair os soldados de Deus. Cuidado com as distrações. Na guerra, soldado não pode dormir. Na guerra, soldado
soldado não pode ficar distraído, porque soldado que dorme na guerra e fica distraído, ele morre, é atingido pelo adversário. Sambalate disse: desce. Neemias disse: não desço não. E o texto diz que ele trabalhava com uma mão e a espada na outra. Ele disse: eu estou na posição, eu não vou para a obra de Deus, e se ele aparecer, eu meto a espada nele. Neemias disse: eu não vou descer, porque eu estou fazendo uma grande obra. Olha para mim, guerreiro de Deus, olha para mim, guerreira de Deus. Você tem que voltar a se posicionar, você tem que voltar a se posicionar. A guerra está travada lá naquele lar, a batalha está ferrenha, e Jeová está dizendo: busca minhas armaduras, porque eis que já te dei poder, te dei autoridade para pisares em serpentes e escorpiões, e nada, absolutamente nada, vai trazer danos para você. Essa insônia, essas nuvidências, essas pegadas, essas pedradas, são guerras espirituais. Na madrugada, meus filhos ficam com febre, e eu louvo a Deus pela vida do Eliasaf e tanto do Emanuel, porque esses dias ele foi até a gente chorando, e eu disse: vamos para o médico, vou comprar um remédio. Ele disse: não, papai, ora por mim, porque eu vou ser curado. Já entende que é uma guerra espiritual, já entende que a oração tem poder. Eu quero profetizar na tua vida que a tua oração, ela tem poder. Satanás e seus adeptos têm que pegar o mal e correr da tua casa, correr da tua frente, porque as armaduras de Deus está disposta para você, e eu tenho uma plena certeza que você veio para ser revestido, você veio para buscar as armaduras de Deus para pelejar nessa terra. Nessa terra, a madrugada tem que se posicionar. Eu e minha esposa já começamos a marchar na madrugada, orar madrugada. Não aceitamos nenhuma seta do maligno. Ei, olha para mim, o que falta em você é posicionamento espiritual. O que falta em você é buscar o revestimento e não ficar disperso, e não querer dizer que é da carne, que foi os homens. Você precisa entender que o diabo pleiteia, luta, quer destruir a tua casa, quer destruir o teu casamento. É por isso Jeová está dizendo: revestivo de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astúcias e ciladas do diabo. Quem está armado não cai, quem está armado permanece na batalha. O vento pode bater, você pode até balançar, mas cair você não cai. Ser sucumbido na guerra você não é. Você pode até ser ferido, mas não vai perder a guerra. Você pode até cansar, mas não vai perder a guerra, porque é o Deus que te dá armadura, é o Deus que te renova, é o Deus que te dá graça. Aprenda uma coisa: soldado de Deus também cansa. Nem todo dia você está no ímpeto da guerra, nem todo dia você tem força para orar, nem todo dia você tem vontade de jejuar, nem todo dia você precisa, ou melhor dizendo, tem vontade de mergulhar na Bíblia, mas é uma necessidade. Ou eu oro para sobreviver, ou eu paro de orar para morrer. Ou eu jejuo para ficar de pé, ou eu paro de jejuar para eu cair. Ou eu mergulho na palavra para ser fortalecido, ou eu paro de ler Bíblia e
e eu caio nas ciladas do diabo. Olha para cá, o diabo não vai te enganar, Satanás não vai te cegar, porque aonde tem armadura, tem discernimento espiritual. Deus nessa noite está dizendo: eu estou abrindo visão de crente, eu estou dando discernimento espiritual. Não bate. Soldado cansa, mas ele não desiste. Soldado cansa, mas ele não é vencido. Pode até balançar, pode até cansar, mas não vai cair. Soldado revestido não cai nas astúcias e ciladas do diabo. Vou repetir que ninguém deu glória a Deus. Soldado revestido com as armaduras não cai nas astúcias e ciladas do diabo. O diabo prepara, Jeová quebra. O inimigo arma ciladas, Jeová neutraliza. Então pega aí, crente, toda arma preparada contra a tua vida, ela não vai prevalecer. Toda arma preparada contra a tua casa, a tua família, não vai prevalecer, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Oh, rabadaraia, choroia, rabadarabada. E secandalaia, barrabadará, checadarababara. Existem enfermidades que são espirituais. Ou você não leu na Bíblia que tinha uma mulher com 18 anos encurvada, e era um espírito demoníaco que estava sobre ela? Você não leu uma vez um pai que foi até Jesus e que ele, Israel, teve discernimento? Ele disse muitas vezes: o demônio joga meu filho no fogo e joga meu filho na água, e os seus discípulos não expulsaram. Jesus olha e diz: homens de pequena fé, tu não sabe que essa caça de demônio só sai através de oração e de jejum? Em outras palavras, Jesus está dizendo: tem que estar revestido, tem que estar armado. E deixa eu te dar uma notícia boa: o céu já disponibilizou as ferramentas para você lutar. O céu já abriu e está dizendo: recebe as minhas armaduras, recebe a minha ferramenta para pelejar. Olha o que Paulo diz. Segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 10, verso 4. Ele diz que as armas das nossas milícias não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas do diabo. Essa muralha vai ter que cair, esse gigante vai ter que ser derrubado, essa guerra lá vai ter que ser vencida, essa enfermidade tem que cessar, esse mal-estar tem que ir embora, essa insônia é uma guerra, e Deus está dizendo: guerreiros e guerreiras, se posiciona naquela casa. Oh, rabadaraia, choroia, niaia, raia, pedereba, shai, cadará. Está contigo do que vem contra a tua vida. Eu morava em uma casa que todo dia jogava um pó de pemba na minha porta. Várias vezes encontrava laço, várias vezes encontrava coisas lá no fundo, na frente, que algumas pessoas mal intencionadas jogavam. E eu e minha esposa disse: a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue. Satanás tem que pegar o mau dedo e tem que correr, porque o diabo tem que saber que naquela casa tem mulher de Deus, e mulher de Deus revestida de autoridade. Eu vou repetir: Satanás tem que entender
saber que naquela casa tem mulher revestida, homem revestido de poder e de autoridade. Eu não posso só revestir com algumas coisas, porque todas as partes das armaduras, elas são importantes. O cinto ou cinturão é importante. A couraça que guarda o peitoral, o coração, é importante. Calçar os pés, a bota, é importante. O escudo da fé é importante. O capacete da salvação é importante. E a espada do Espírito é importante. Outro dia nós falaremos sobre cada ponto dessas armaduras. Mas hoje eu quero que você busque em Deus, porque Deus está te oferecendo as armaduras para você não sair daqui despreparado, para você não sair desprotegido, para você não entrar na guerra desarmado. Jeová está dizendo: eu ofereço para ti as minhas armaduras, porque as armaduras que vêm do céu para você é suficiente para você ficar de pé, para você não desistir, para você não cair nas ciladas do diabo. Glória a Jesus. A guerra está travada. A guerra está sendo revelada mais ainda. Estamos chegando ao fim. Mais do que nunca, precisamos nos revestir com as armaduras de Deus. Lembra de quando Jesus estava sendo assunto até o céu? Atos capítulo 1, verso 8. Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Hoje tem revestimento de Deus para a sua vida. Hoje tem revestimento de Deus para a tua vida. Deus vai remover esse cansaço e vai renovar tuas forças, se for possível. Porque na batalha nós cansamos, mas Deus renova as armaduras. Deus redobra as suas forças. E é o que o céu está disponibilizando para você nessa noite. Seja renovado agora. Seja revestido agora. Você que entrou aqui cansado, com dor de cabeça, afadigado, sem força para orar, sem força para orar. Deus sabe que a guerra está travada e ela é ferrenha, mas Ele manda te dizer: você não vai perecer, você não vai cair, você não vai ser derrotado, porque eu estou chegando para guerrear por você. Eu estou chegando. Bata no peito e diga: do Senhor é a guerra. Tem guerra que Deus deixa a gente guerrear, mas tem guerra que Deus sabe que a gente vai perder. Aí Ele tira a gente de cena e diz: não guerreia não, deixa que eu guerreio por você. Lembra de Jeosafá? Deus disse: Jeosafá, nessa peleja tu não terás que pelejar, fica de pé e verás o livramento da minha. Ai. Vai ter livramento de Deus. Está acontecendo o livramento de Deus. Recebe na tua casa, na tua família, o livramento de Deus. Deus está descendo para guerrear. Deus está descendo para guerrear. Ele quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus.
serei exaltado sobre a terra. Ele é aquele que guarda a tua entrada, guarda a tua saída. O Senhor dos exércitos, Ele não dorme, não toscaneja. O Deus que te guarda, Ele guarda a tua direita, guarda a tua sombra. Ele não deixará o sol molestar de dia e nem a lua de noite. O Senhor dos exércitos, Ele guarda a tua entrada, guarda a tua saída. Nessa guerra você não está sozinho. Nessa batalha você não está sozinho. Ele oferece as armaduras, mas Ele também diz: eu não saio do teu lado, eu não saio da tua casa. E quando você está indo para o trabalho revestido, tem anjos também ao teu redor, e a mão do Todo-Poderoso está te guardando, te livrando. O inimigo arma até cilada, mas ele quebra. Por isso o texto diz que 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não serás atingido. Tua casa está protegida, teus filhos estão protegidos, o teu casamento está blindado pela proteção divina. A praga não entra na tua tenda, nem o mal chega. Do Senhor é a guerra. Cutuca teu vizinho e diga: a ordem é para guerrear. A ordem é para guerrear. Soldado não pode dormir na batalha. Soldado não pode ficar distraído na batalha. Soldado recebeu o revestimento para guerrear. Guerreia, guerreia, guerreia.